Bom dia, meu nome é Maria Aparecida Souza da Costa. Bom dia, meu nome é Renata Costa Neto. Bom dia, eu sou a Ana Luísa Pazotto e nós estamos aqui hoje para apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso e o nosso tema é Alfabetização e Letramento nos anos iniciais. A variedade de opinião sobre essa definição, sobre os métodos e as práticas, ela é um grande problema hoje na nossa realidade. Então, através dessa pesquisa, a gente vai mostrar a importância que tem o trabalho do educador na alfabetização infantil. A primeira etapa em que a criança ingressa é na educação infantil. Ela tem a finalidade no desenvolvimento até os 6 anos de idade. E o artigo principal se define em quais as questões da alfabetização na educação infantil. E é sobre essa questão esclarecer os objetivos e analisar a prática pedagógica e o envolvimento da alfabetização no cotidiano escolar, além de identificar as dificuldades do trabalho pedagógico. Do ponto de vista prático, o processo da alfabetização ele deve nos motivar a leitura, porque uma vez que a leitura é repetida, ela cria fontes eficazes para o desenvolvimento do vocabulário do aluno e aumenta a sua capacidade de compreensão. Podemos observar pessoas que leem, mas não compreendem aquilo que estão lendo. E também podemos observar ao contrário, pessoas que ouvem e compreendem, apesar de não saberem ler. A leitura é um facilitador intelectual e ela desenvolve um comportamento leitor na criança. A criança ela vai pegar gosto pela leitura. E através disso, ela consegue compreender melhor num todo. Métodos de alfabetização. Segundo Soares, alfabetizar é tornar a criança capaz de ler e escrever. E analfabeto é aquele que não teve a possibilidade de aprender a ler e escrever. Paulo Freire tinha um método particular na alfabetização, onde usava palavras do cotidiano do aluno, ou seja, palavra geradora, para o processo de ensino e aprendizagem. Diante de tudo isso, o Freire ele usava também cartazes com ilustrações das palavras e apontando a palavra à imagem. Os métodos de alfabetização se dividem em 3 grupos. O primeiro é o método sintético. Ele tem como padrão as partes fundamentais simples, como letras, sons e sílabas. E a partir daí, o aluno ele faz ligações em que ele lê frases, palavras e textos. Soares aponta que a criança ela tem que estar em um ambiente onde ela tenha contato com letra, alfabetos e escritas em diferentes funções. Portanto, os métodos sintéticos se dividem em... Por volta de 1970, criou-se o método silábico. E a grande maioria da população brasileira, ela foi alfabetizada pelo método de soletração, através de uma cartilha criada pela Branca Alves de Lima, que se chamava Caminho Suave. Essa cartilha, ela possibilitou a memorização dos alunos, porque as palavras eram seguidas de desenhos. E as suas iniciais, por exemplo, tinha o A da abelha, o B da bola. Dessa maneira, ficou mais fácil para os alunos conseguirem associar a letra, a sua imagem e ao som. Esse método ficou conhecido como alfabetização por imagem. O método fônico ele é construído com base nos sons das letras. Geralmente, o som se dá por base quando os professores contam histórias para que o aluno memorize a letra e o som que está sendo transmitido. Os métodos analíticos sugerem o ensino de linguagem, como palavras, frases ou textos pequenos, para depois encaminhar a análise da escrita, como afirma Moraes. O método analítico-sintético se inicia pelo nome das letras do alfabeto. Depois disso, as combinações silábicas. Então, começa-se a montar as palavras. Essa aprendizagem ocorre primeiro letra por letra, sílaba por sílaba e por último palavra por palavra. Através do método analítico-sintético,
pode-se apresentar os processos alfabéticos, fônicos e silábicos. Então, a preparação à alfabetização ela é centrada na criança, no conhecimento do seu desenvolvimento e na observação do seu comportamento. Os educadores precisam levar em conta os pensamentos e a linguagem que seus alunos passam, organizando situações nas quais várias experiências possam ser vivenciadas. Essas experiências promoverão o crescimento e o equilíbrio necessário para que ocorra a aprendizagem. Cada faixa etária permite diferentes formas de aprendizado. E o processo de construção do conhecimento, ele não se dá aquilo que a criança consegue armazenar de informações, mas sim a capacidade que ela tem de avaliar e de compreender. É importante lembrar também que cada criança tem o seu tempo para aprender e isso tem que ser respeitado. Outro método fundamental para o desenvolvimento é a avaliação diagnóstica, porque através dela o professor consegue saber o que o aluno já sabe, qual é a hipótese de escrita dele. Então, dessa maneira, fica mais fácil para o professor criar novas intervenções pontuais e assim focar naquilo que o aluno realmente precisa. Devemos enfatizar a importância do brincar no desenvolvimento da criança e principalmente colocar aquilo que aprendemos com essa pesquisa em prática, que será de extrema importância para o longo de sua vida. Esta pesquisa ela teve como objetivo geral analisar as práticas de alfabetização no cotidiano escolar, analisar os fatores que foram utilizados pelos professores na alfabetização, identificar as dificuldades do trabalho pedagógico em alfabetizar e sugerir práticas educativas para o desenvolvimento do letrado. Essa pesquisa, ela possibilitou a compreensão mais profunda desse tema, mostrando o que acontece na alfabetização e o que nós, como educadores, podemos fazer para facilitar esse processo. E destacar, por fim, que a criança, independente de qualquer método, processo ou prática que utilizará em sua aprendizagem,